E aí pessoal, Surel Portes aqui, seja bem-vindo para mais uma aula no meu canal no YouTube. Nessa aula eu vou estar falando de uma coisa muito importante que eu havia já explicado em uma aula anterior, mas que hoje se repetiu mais uma vez. E se você aplicar essa estratégia assim como eu apliquei hoje, você também consegue ganhar dinheiro. Inclusive, olha só quanto que eu já ganhei hoje. Agora é dia 10 de agosto, 1h32 da tarde, esse é o lucro que eu tive, R$ 6.250 de lucro usando essa simples estratégia. Qual é essa estratégia? Bom, alguns dias atrás eu estava falando sobre histórico de preço e ponto de referência. O que é isso? É quando você está mais tempo operando no mercado, quando você está ativo fazendo as suas operações, você começa a memorizar certos pontos e começa a marcá-los de uma forma que você consiga operar com base neles posteriormente. Por exemplo, digamos que esse seja o cenário que você está olhando no gráfico. Você percebe, obviamente, que aqui a gente tem um topo duplo, né? Só que esse topo duplo aqui, ele pode ser, sei lá, de 2 semanas atrás. Só que esse ponto, ele se estica e hoje, digamos que hoje o mercado abre e ele abre direto naquele ponto. O nosso ponto de referência, nosso histórico de preço, a gente vai se lembrar daquele ponto lá e a gente vai abrir uma operação de venda aqui. O que significa isso? Significa que quanto mais tempo de tela você tem, quanto mais experiência você vai pegando, quanto mais tempo você está olhando para o gráfico, mais você vai marcando esses pontos. Quando você é iniciante do zero, é difícil de você marcar esses pontos porque você tem pouca experiência, pouco tempo de tela, você não está ainda acostumado com todo o movimentar do mercado. Mas quando você está bastante tempo no trade, ali por volta de uns 30 dias já fazendo operações, você começa a memorizar esses tipos de preços. Por exemplo, algumas semanas atrás, o número do mini índice estava em 104 mil pontos e era um ponto muito forte de resistência. Assim como era um ponto de suporte também muito forte. Então, quando você está pegando mais experiência no gráfico, você vai memorizando esses pontos importantes. Hoje, o que aconteceu foi o seguinte, olha só. A minha operação de venda foi exatamente aqui, ó. Porque logo após essa linha representar uma resistência. E se você olhar essa linha aqui, você vai ver o seguinte, se você olhar para cá, você vai ver que na sexta-feira passada, no pregão passado, era um nível de resistência também, aqui, ó. Se eu voltar mais para trás ainda, se eu voltar o gráfico mais para trás, eu vou ver que aqui também era um nível de resistência. A mesma linha, ela subiu e depois o preço desce, e depois o preço sobe e segura um suporte aqui. Se eu voltar mais para trás ainda, eu vou ver que lá atrás, lá no dia segunda-feira passada, a gente tinha um super nível de resistência aqui também, nessa mesma linha. Então, quando eu coloco essa linha no gráfico e eu estico ela para frente, hoje, quando o mercado bate exatamente nela, foi minha posição de venda. Então, o que significa isso que eu estou te falando aqui nessa aula? Quando você vai passando mais tempo no gráfico, mais tempo no mercado, mais experiência de trade, você vai memorizando esses pontos. Que quando você está realmente no mercado fazendo operações, você começa a ver esses pontos acontecendo no gráfico. Então você vai, por exemplo, daqui a algumas semanas, lembrar que hoje a gente teve um super nível de resistência no número tal. Ou de repente, que amanhã a gente vai bater no mesmo ponto que era de resistência de ontem. Isso nada mais é do que você marcar os pontos importantes e levar eles para frente, mas os pontos que realmente forem importantes, como é esse caso ali daquela linha. Você percebe que várias vezes, vários dias para trás, a linha segurou uma resistência ou segurou um suporte. E hoje, quando ela abre, o mercado abre e vai em direção a essa linha, eu faço uma operação de venda logo após a confirmação. Mas é importante que, além de você identificar o ponto de entrada, que você também identifique o gatilho de entrada, o sinal de entrada. Eu costumo dizer que a gente não entra em sinal de trade. Muitas das pessoas que me acompanham sempre me fazem essa pergunta: Portes, qual que é o melhor gatilho de entrada? Qual que é o melhor sinal para que eu possa entrar? Num trader de elite, a gente não entra em sinal de entrada, a gente entra em confirmação de sinal de entrada. Por exemplo, uma resistência é um sinal de venda. Um suporte é um sinal de compra, mas muitas vezes quando bate no suporte não necessariamente começa a subir, nem quando bate na resistência não necessariamente começa a descer, porque o sinal é simplesmente um sinal, ele pode ser um sinal falso. Agora, se a gente opera na confirmação do sinal, aí sim a gente vai ter muito mais chances de poder ganhar dinheiro, porque a gente teve o sinal, a gente confirmou ele e aí a gente entrou com muito mais embasamento e muito mais
segurança na operação. Então, essa aula é para te falar o seguinte, existem pontos no gráfico que você vai percebendo eles à medida do tempo que você vai estando no mercado. E você vai memorizando eles ou até mesmo marcando eles no gráfico, como foi o meu caso, que eu marquei ali. E para frente, você vai utilizar esses mesmos pontos para fazer a sua próxima operação de entrada. Eu tenho um outro recado muito importante para você. Daqui para frente, nessa próxima quarta-feira, eu vou fazer uma mega aula ao vivo te ensinando mais detalhes de como que você pode começar no mercado e também fazer as suas operações serem lucrativas, assim como os traders de elite fazem quase todo dia. Nessa quarta-feira, às 19 horas, então, vou deixar aqui embaixo o link na descrição do meu vídeo e eu também te convido para participar lá do meu Instagram, porque muito frequentemente eu estou fazendo lives e entregando conteúdos ao vivo lá no meu Instagram também, no meu perfil do Instagram, no @portstrader. É só você pesquisar no Insta e me seguir por lá também. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e eu te vejo na próxima aula. Valeu!